vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Está começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte. É uma alegria poder contar com a sua companhia neste domingo. Que o Senhor Deus possa abençoar o seu dia. Vamos juntos, para bem começar o programa, meditar a primeira leitura da liturgia de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós os entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em dezembro do ano passado, a Arquidiocese de Teresina implantou a Comissão de Defesa dos Menores e Vulneráveis. Vamos agora, na entrevista, conhecer um pouco mais sobre a missão dessa comissão. No ano passado, atendendo a uma convocação do Papa Francisco, a Arquidiocese de Teresina implantou a Comissão para a Defesa dos Menores e Vulneráveis. E para conversarmos sobre essa equipe, nós vamos receber agora o presidente desta comissão, Padre Francisco Genival. Padre, muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado você, Joyce, obrigado você que nos acompanha pelo programa Em Tuas Mãos, pela acolhida. Padre, conta pra gente como foi pensada a implantação dessa nova comissão aqui na Arquidiocese de Teresina. Então, Joyce, para contextualizar, esta comissão ela foi pensada a partir de um pedido do Papa Francisco desde o ano de 2019. Então, no ano de 2019, no mês de março, o Papa Francisco, juntamente com várias autoridades eclesiásticas, preocupado com todo esse drama que está acontecendo de abuso a menores e vulneráveis, então ele convocava toda a igreja do mundo inteiro para que pudesse dar um basta nessa situação. E logo depois, em maio do mesmo ano, 2019, ele escreveu um documento, moto próprio, chamado Vós Sois a Luz do Mundo. E nesse documento ele pedia todas as dioceses do mundo inteiro que criasse uma comissão para trabalhar neste aspecto no que se refere a menores e vulneráveis. E como está sendo a forma de atuação dessa nova comissão para que aconteça de forma eficaz essa defesa aos menores e vulneráveis? Conta pra gente. Ao longo do ano de 2019 a 2020, era o desejo do Papa que até maio de 2020 fosse em todas as dioceses fosse criada esta comissão. Aí veio a pandemia. Então, com a pandemia, dificultou para que algumas dioceses pudessem criar esta comissão no prazo certo. E a Arquidiocese de Teresina criou esta comissão em dezembro de 2020. Né? E essa comissão ela foi formada por um grupo de pessoas, né? 2 padres, 2 leigos e um diácono. Como essa equipe está dividida nas comunidades, na igreja, para que elas consigam atuar de uma forma mais eficiente? Então, Joyce, logo após a criação desta comissão, o bispo, o nosso arcebispo, o Dom Jacinto, ele fez uma carta, né, comunicando todas as paróquias, diaconias, áreas pastorais da criação desta comissão.
E naquela carta que ele enviava para as paróquias, diaconias e áreas pastorais, ele lá tem o número de um telefone onde as pessoas que se sentirem lesadas por uma situação ou outra entrar em contato, né, com aquele número que no momento nós estamos atendendo no Tribunal Eclesiástico, né? Então, essa equipe está dividida em 6 pessoas, como o senhor mesmo acabou de falar, mas como é a atuação delas dentro da igreja, dentro das comunidades? Essa equipe, ela foi formada e a gente se encontra de vez em quando, né, para ir partilhando e vendo a questão do trabalho que precisa ser desenvolvido, e tão logo chegue alguma denúncia ou alguma situação dessa natureza, aí a equipe vai trabalhar em cima da situação para que a gente possa fazer os encaminhamentos que forem necessários. E para quem deseja fazer uma denúncia, quem deseja ajudar a equipe, a comissão, quem ela deve procurar, como ela deve proceder? Naquela carta tem o número de um telefone. Então a pessoa, ela entra em contato conosco e ao entrar em contato conosco, aí a gente vai fazendo os encaminhamentos que forem precisos, né? Essa é a forma de quem está lá na paróquia, na diaconia, na área pastoral, perceber alguma coisa dessa natureza, nos ajudar. Ou então vai até o Tribunal Eclesiástico, que lá é o local onde nós nos encontramos, para a gente fazer os encaminhamentos necessários. E para quem deseja fazer essa denúncia, deseja ajudar a equipe, como ela deve proceder, quem ela deve procurar? Então, Joyce, a forma de nos ajudar é seguir aquele número de telefone que foi enviado pelo arcebispo e lá entre em contato conosco e nós faremos os encaminhamentos necessários. Então, padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço, Joyce, a você e você que nos acompanha pelo programa Em Tuas Mãos, e quero dizer que estamos em inteira disposição para ajudar no que for preciso. Acompanhe as redes sociais da Arquidiocese de Teresina no Facebook e no Instagram e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. É nossa missão, enquanto cristãos, viver os ensinamentos de Cristo todos os dias de nossas vidas. E no quadro Bons Conselhos de hoje, vamos refletir sobre como identificar a presença de Cristo no cotidiano. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a presença de Jesus Cristo no nosso cotidiano, na nossa vida, com o Gui Justino, ele que é coordenador do Movimento Focolares. Gui, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado pelo convite. Então, começa falando pra gente sobre a presença que Jesus tem no nosso dia a dia, na nossa vida. É muito interessante pensar, né, realmente quais os momentos que eu posso me encontrar com Jesus durante o dia. Porque talvez fique mais próximo a nós o encontro com Ele na Eucaristia, né? O encontro com Ele na oração, o encontro com Ele também na leitura da palavra, que são as várias formas que a gente pode sentir a sua presença. Mas não podemos esquecer que Ele também nos disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então esses relacionamentos, esse nosso relacionar com o amor recíproco que chama a presença de Jesus entre nós. E esse é um dos aspectos talvez mais difíceis de se entender ou de ter presente, que Jesus também está entre nós quando entre nós há o amor. Então, tem alguma forma de termos essa percepção da presença de Jesus Cristo na nossa vida? É o amor.
né? Também tem a parte do Evangelho que diz, ama e eu me manifestarei, né? Então, o amor nos traz um pedacinho do céu, vamos dizer assim. O nosso amor consegue captar, né, essa presença de Jesus entre nós, porque de fato Deus é o amor. Então, cada vez que a gente ama, que quer dizer sair de nós mesmos, o núcleo do amor é esse, né, dar a vida pelos outros, né, pensar no outro, viver pelo outro. Então, cada vez que a gente ama, a gente experimenta um pedaço de Deus, um pouco de Deus, que não tem medida, mas a gente percebe essa presença dele. Então, e como tornar concreta essa presença de Jesus na nossa vida, perante também a sociedade, no convívio com as outras pessoas? É muito interessante porque a gente parte de um relacionamento pessoal com Jesus, de um relacionamento, como eu falei antes, na Eucaristia, na hierarquia, na leitura da palavra, né, em momentos que são profundamente íntimos com Ele. Há um relacionamento com os irmãos, onde a gente quer trazer essa sua presença, né? Ele não vai estar, então, Jesus, a gente traz também para nós, né? Não vai estar, então, só na igreja, na Eucaristia, mas vai estar também na nossa casa. E em todos aqueles momentos que a gente se encontra com irmãos que têm esse mesmo desejo, né? Então, com eles, como porção de igreja, a gente testemunha na sociedade, através dos nossos atos, através das nossas escolhas, e existem muitas e muitas pessoas que vivem assim. Então, qual o principal desafio de ser sinal de Deus, de seguirmos os seus ensinamentos, os seus passos? Conta pra gente. Olha, eu acho que são vários, são muitos os desafios, enormes, mas o maior de todos, ao menos na minha experiência, para mim, é o corre-corre da vida moderna. É a desculpa de não ter tempo, né? Essa desculpa faz com que a gente se coloque em paz. E talvez essa não é a paz que Jesus Cristo espera de nós, né? Então, não é eu não ter tempo, mas é o de fato viver o amor que Ele trouxe à Terra, que é um amor um pouco exigente também, porque é deixar de viver por si mesmo para pensar um pouco mais nos outros, e isso é empenhativo, é um empenho. Porém, é algo que está em nós, que está impregnado nesse nosso sermos cristãos, né? Porque ser cristão não é só ir à missa aos domingos e ter um momento com Jesus Eucaristia, mas é de domingo a domingo uma vida com Jesus, né? Uma vida como Ele nos trouxe. Então, qual o conselho que o Senhor nos deixa para que a gente tenha esse empenho maior, para que sigamos, né, os ensinamentos e que a gente possa fazer com que Jesus se torne mais presente na nossa vida? Bom, o conselho que talvez eu ache mais importante é cultivar o amor. É que a gente pare e pense um pouquinho como está o coração no amor ao irmão, né? No amor àquilo que eu faço, no amor com o carinho que eu realizo o meu trabalho, que é um serviço à sociedade, no amor com o qual eu trato as pessoas quando eu vou à farmácia, quando eu vou ao supermercado, né? Eu acho que essa é a dica maior, que a gente não deixe que o corre-corre sufoque o amor, né? Amar é algo fundamental do cristão, né? Assim como talvez a gente quando não vai à missa dia de domingos, provam que faltou alguma coisa. Na realidade, temos que provar também quando falta o amor. Quando a gente, de certa forma, se deixa levar pelas circunstâncias e acaba não amando. O que não é também um grande problema, porque a gente sempre retorna ao amor de Deus pela confissão, é um dos caminhos, mas também por aquele passo profundo, pessoal, que cada um pode fazer, né, se colocando ali diante de Jesus e pedindo o seu perdão e, na mesma medida desse perdão, retornar ao amor, né, se recolocar a esse amor, né? O amor gera a presença de Jesus, então é praticamente retornar, trazer Jesus ao mundo. Então, Gui, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Agradeço mais uma vez o convite, poder estar nesse domingo com vocês. E ainda dentro dessa temática sobre como ser sinal de Cristo no cotidiano,
Vamos acompanhar esse depoimento. Oi pessoal do Em Tuas Mãos, tudo bem? Meu nome é Mário, tenho 22 anos, sou um dos membros do Movimentos Focolares da Obra de Maria aqui em Teresina. Eu fui convidado para falar um pouco para vocês sobre como é que eu vejo a presença de Deus no meu cotidiano, né? A presença de Deus no meu cotidiano começa lá atrás, né? Lá no comecinho do dia. No comecinho do dia eu sempre procuro, de alguma maneira, me conectar um pouco com Deus, a partir do momento de meditação, de reflexão. E nesse momento de meditação, reflexão, eu tento sempre, a cada momento, entender qual é o desígnio de Deus, qual é a vontade de Deus para mim naquele dia. E peço que Ele ilumine a cada momento os meus passos, né? E aí eu consigo, de fato, no final do dia, sempre quando eu tenho aquela avaliação do que aconteceu durante o dia, eu consigo, de fato, ver a presença de Deus em cada momento, em cada decisão que eu tomo durante o dia, eu consigo ver a presença de Deus, né? Então, o meu relacionamento com Deus ele é bem íntimo, justamente nesse começo do dia, porque eu imagino que ali no comecinho do dia eu consigo desencadear todos os afazeres, tudo que eu tenho para fazer de fato durante o dia e todos os resultados que eu quero colher, né? E aí Deus me ajuda ali desde o princípio. Eu acho que a nossa relação com Deus durante o dia ela tem que ser justamente pautada nesse relacionamento, um relacionamento mais íntimo, mais de reflexão, né? E aí sempre de preferência ali no começo do dia, para a gente conseguir depois encadear todo esse relacionamento, também de fato colher os frutos, né? Desse contato com Deus logo no início do dia. E você confere agora os principais destaques da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Bom dia a você que nos acompanha na manhã deste domingo. A Arquidiocese de Teresina realizou na manhã do domingo, dia 11, a admissão oficial de 22 novos candidatos ao diaconato permanente. Vamos conferir agora uma matéria sobre o evento. A missa de admissão foi celebrada na Catedral Nossa Senhora das Dores, sendo presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, e transmitida pelo canal do YouTube da Rádio FM Verona. Na ocasião, os candidatos participaram do rito da vestimenta da túnica, que foi entregue nas mãos pelas esposas, e logo depois realizaram o juramento oficializando o compromisso de serviço à Igreja. O diácono permanente é uma vocação para o serviço da comunhão, podendo ser exercido por homens casados. Sua principal atribuição é a assistência aos bispos e aos presbíteros, podendo desta forma batizar, abençoar matrimônios e celebrar a liturgia da palavra. O arcebispo conta como recebe a admissão dos 22 novos candidatos ao diaconato permanente na Arquidiocese de Teresina e revela que ficou contente durante uma reunião que tiveram por perceber futuros bons colaboradores. Olha, não tem medida para se mensurar a felicidade da nossa arquidiocese hoje. 22 homens, todos eles pais de família, profissionais de diversas áreas, que durante 4 anos estão fielmente se preparando para o diaconato permanente. E hoje eles dão um passo oficial. Dizem, como todos os candidatos ao ministério ordenado, dizem oficialmente à igreja, publicamente, eu quero ser um candidato oficial para o ministério ordenado. No caso deles, para o grau de diácono de uma forma permanente. E eu já escutei cada um em entrevista pessoal. E é muito animadora a perspectiva de tê-los como colaboradores mais próximos para os mais diversos serviços, desde a diaconia da saúde, na parte educativa, na pastoral universitária, na dimensão do povo de rua, nas paróquias, nas diaconias territoriais, em todos esses setores e mais outros que com certeza vão surgir, nós contamos com a decisiva participação deles. O diácono Francílio Ribeiro, presidente dos diáconos permanentes da Arquidiocese de Teresina, conta que esse momento foi de muita felicidade, que torce para que os candidatos consigam permanecer nessa caminhada rumo ao diaconato permanente e conta ainda que a igreja só tem a ganhar com eles por possuírem diversos talentos. O nosso coração se enche de alegria e júbilo
pois é um dia especial e nós queremos acompanhá-los com orações, a fim de que eles possam perseverar para chegar um dia à ordenação diaconal. É um novo grupo que vai fazer parte do nosso exército de missionários, de homens de Deus, para anunciar a palavra a tantos que precisam. Desses novos candidatos, nós podemos esperar muitos dons. Nós temos pessoas de talentos diferentes, homens inspirados que vão enriquecer o diacônio arquidiocesano, a fim de que o diaconato permanente possa ir mais longe através da evangelização e da sua presença constante nas comunidades. O candidato José Narcélio, que sempre participou ativamente dos grupos da igreja, fala que o diaconato permanente é para ele um chamado e que foi seu pároco que fez a indicação para essa árdua missão. O candidato diz ainda o que espera para o futuro. Essa missão ao diaconato permanente, ao grau do diaconato permanente, é um chamado em que, durante a minha caminhada na igreja, foi amadurecendo, até a indicação do meu pároco, que achou que eu teria condições de desenvolver essa missão. Eu espero que eu possa cada vez mais me integrar no serviço da minha igreja, contribuindo para evangelizar com conhecimento e com disposição para servir ao próximo e servir à minha igreja. Ciro Braga, que também é um candidato, fala sobre as atribuições que o diácono possui, que é de levar o evangelho e ainda fazer o papel familiar de ser um bom pai e esposo. E finaliza ainda dizendo que a expectativa é de muito mais trabalho na anunciação da palavra. Essa é uma missão dedicada principalmente aos pais de famílias, aqueles que estão na missão de evangelizar, de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Nessa dupla personalidade entre o homem que está cuidando de casa, mas também que reza e que anuncia o evangelho, nessa missão de anunciar, de continuar a missão que Jesus Cristo nos pediu, anunciar o evangelho a toda criatura. A gente mantém sempre a expectativa de continuar a nossa missão sem achar que somos melhores que os outros. Somos sempre as mesmas pessoas, só que com a missão maior. Quem muito é dado, muito será cobrado. Então, aos que se preparam para o diaconato, serão mais cobrados na sua missão em anunciar o evangelho e a palavra do Senhor. Os candidatos ainda passarão por novas avaliações para que se tenha certeza da aptidão de se tornarem diáconos permanentes e devem ainda ter o consentimento dos filhos e principalmente da esposa. Aconteceu também no domingo do dia 11 a live pós-matrimônio da Pastoral Familiar, que teve como tema Ano Família Amores Laetia, que contou com a participação do assessor nacional da Pastoral Familiar, Padre Crispim Guimarães, o arcebispo Dom Jacinto e o casal nacional do setor pós-matrimônio, Ronaldo e Tatiana. Queremos agradecer a participação. Tivemos um número bem significante de participantes com perguntas e elogios. Deu início com a Santa Missa, presidida pelo Padre Gonçalo, diretor espiritual da Pastoral Familiar de todo o setor família da Arquidiocese de Teresina, onde agradeceu o trabalho que se vem fazendo com as famílias e renovou a fé e a esperança dos casais em não baixar a cabeça diante das dificuldades. As participações tiveram uma avaliação muito positiva, com conteúdo riquíssimo e de grande necessidade para o período em que vivemos, em meio à pandemia da Covid-19. Dom Jacinto falou do amor no matrimônio, focando os capítulos 4 e 8 do livro Amor e Letícia. Padre Crispim, assessor eclesiástico da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, explorou os conteúdos referentes à pastoral familiar, missão e desafios, motivou a continuar e não parar, mesmo com tantos desafios. O casal Ronaldo e Tatiana, da Pastoral Familiar Nacional, focou a missão e o desafio do pós-matrimônio,
nos dias atuais. Trouxe como sugestão o livro Itinerário para Recém-Casados e a importância de colocar em prática as atividades propostas nos subsídios disponibilizados pela Pastoral Familiar. Concluímos a avaliação na esperança agora de colher os frutos, porque a sementinha foi plantada. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, participou na última segunda-feira, dia 12, da 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que aconteceu de forma online pela primeira vez devido à realidade da Covid-19. O tema abordado neste ano fez referência ao Pilar da Palavra, proposto pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A Pastoral Povo de Rua completou no dia 9 deste mês um ano de trabalho de acolhimento às pessoas em situação de rua, trabalhando fortemente pela dignidade humana. E também a Associação Beneficente São Paulo Apóstolo, a BESPA, que é manetedora da Pastoral, completou 12 anos de sua existência. A organização é social, sem fins lucrativos, e um dos principais objetivos é possibilitar que as pessoas em situação de rua tenham formação e qualificação para a reinserção na sociedade. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. Essas e outras informações estão disponíveis no site da Arquidiocese de Teresina, no endereço que aparece aqui no seu vídeo. Não deixe de conferir. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Vamos agora conferir as últimas notícias do Regional Nordeste 4. Olá, está começando mais um Boletim do Regional e eu convido você a acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. Do dia 12 a 16 de abril, os bispos do Regional Nordeste 4 participaram de forma remota da 58ª Assembleia Geral da CNBB. O tema central diz respeito ao Pilar da Palavra, proposto pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Mesmo sem a possibilidade de votação de um documento, foi debatido o tema Casas da Palavra, a animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais missionárias. No último domingo, dia 11, receberam o sacramento do Crisma 6 acolhidos da Fazenda da Esperança Bom Jesus dos Passos, entidade credenciada ao governo do estado através da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas do Piauí, Sem Drogas. A missa foi presidida por Dom Edilson Nobre, bispo da Diocese de Oeiras. O diretor espiritual da Fazenda, Padre Chagas, concelebrou o momento de espiritualidade que, devido aos cuidados para evitar a disseminação da Covid-19, só foi permitido presencialmente a participação dos crismandos, padrinhos e da equipe organizadora. A família dos acolhidos participou através de transmissão por meio do perfil de Dom Edilson no Instagram. Na festa da Divina Misericórdia, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil convocou todo o clero, religiosos e religiosas, cristãos, leigos e leigas, para um momento de oração e de manifestação da fé e solidariedade, em especial pelas vítimas da Covid-19, às famílias impedidas de vivenciar o luto e aos profissionais de saúde. Na Diocese de Floriano, Dom Edvalter Andrade exortou que em todas as paróquias tocasse o sino às 3 horas da tarde, rezasse o terço mariano e fizessem celebrações nos patamares das igrejas de portas fechadas. Essas e outras notícias você acompanha no site cnbbne4.org.br. Conto com a sua audiência no próximo Boletim do Regional Nordeste 4. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no Rádio com Rafael Santos, na Rádio Pioneira de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos.
Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Agora é hora do nosso quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E hoje a nossa dica da fé é o livro Expediente Paroquial, da editora Paulus. Este livro é um guia prático para a formação de secretários paroquiais. A secretaria paroquial é o coração de uma paróquia. Direta ou indiretamente, toda a vida pastoral e administrativa de uma paróquia passa pela secretaria. Assim sendo, ter cuidado com esse espaço e dar formação às pessoas que ali atuam é fundamental para a vida missionária da paróquia, sobretudo para quem se preocupa com uma paróquia renovada e atenta aos desafios do tempo presente. O livro dá ênfase ao tema do atendimento para que ele se transforme em acolhimento, para tanto focar nas 3 principais modalidades: o atendimento direto, o atendimento indireto e o atendimento subliminar. E esta foi a nossa indicação de hoje para você. Aproveite e já garanta o seu. E agora, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Ana Raíza, ela que confecciona terços personalizados. Existem diversas formas de se fortificar na fé e rezar o terço é um dos principais caminhos. Para isto, muitos cristãos usam deste utensílio religioso para rezarem o rosário, demonstrando assim a fé insistente a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. A artista Ana Raíza sempre se interessou pela confecção de bijuterias, mas tinha deixado esse trabalho esquecido depois de sua formação acadêmica. Porém, com a chegada da pandemia, ela voltou com a produção na tentativa de melhorar sua renda, e foi então que uma pessoa próxima pediu para que ela produzisse um rosário, e assim os pedidos de terços só aumentaram. E depois que eu me formei, eu abri um ateliê de roupa sob medida. Aí veio a pandemia e como o nosso principal foco no ateliê era roupa de festa, casamento, formatura, a gente ficou totalmente sem trabalho, né? Porque não tinha festa, não tinha encomenda. E aí uma amiga me mostrou a foto de um terço e pediu para eu fazer um para ela. E aí eu fui atrás do material e fiz, e aí decidi criar um Instagram e postei. E depois disso, várias pessoas quiseram encomendar. Além de já ter uma habilidade pela produção dessa arte, a artesã vem de uma família católica. Sempre foi às missas desde criança, cresceu acompanhando a fé de todos à sua volta e desde muito cedo já conhecia toda a estrutura de um terço e como se rezava. Isso a ajudou muito na fortificação da sua fé e na confecção dos rosários que ela produz hoje. Como minha família é católica, eu cresci rezando o terço, então eu já sabia vamos dizer assim, a estrutura do terço, né? Já sabia o que precisava fazer, então foi muito fácil para mim. E aí procurava cores que remetessem a algum santo e cores claras, porque as pessoas gostam muito de cor clara na hora de fazer o terço. E eu sempre gostei disso, de fazer coisas feitas à mão, principalmente porque eu sei que é pensado para aquela pessoa, então tem um significado muito grande. Além do terço já ter um significado muito grande, uma coisa personalizada é mais ainda. A artesã fala de forma mais aprofundada sobre a sua relação com a Igreja Católica, que sua vivência desde cedo a fez mais próxima de Deus e que possui também um conhecimento amplo da religião, devido sempre estar em volta de pessoas que a ensinaram e ainda por ter uma participação ativa nas coisas da Igreja desde criança. A minha avó é católica praticante
E aí eu cresci com a minha bisavó também, que morava aqui do lado da minha casa, ela já faleceu. E quando eu era criança, que os vizinhos tinham o hábito de rezar a novena cada dia na casa de uma pessoa. E eu sempre acompanhava, eu já fui o anjinho na coroação de Nossa Senhora. E cresci rezando, sabendo todas as músicas que se rezavam numa missa. Eu frequento mais hoje em dia a novena lá na Vila Operária. É o que eu mais frequento, assim. Mas aqui na minha casa, minha avó reza 5h40 a novena das mãos ensanguentadas, 7h30 tem o terço, 10 horas ela faz outra oração, que é pedindo para os familiares adoentados e tal. Então, eu o dia todinho, praticamente, imersa nesse universo aqui. E enquanto sua avó, juntamente com sua tia-avó, rezam durante o dia, Ana Raíza acompanha esses momentos realizando a confecção dos terços e também participando da reza, cada uma com seu terço personalizado, feito pelas mãos da artista. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ana Raíza fala que todas as peças religiosas produzidas por ela têm um significado muito importante, pois sempre dá o seu melhor, mas que uma encomenda em especial a tocou muito, pois foi feita especialmente para sua avó e que, através desse rosário, ela resolveu fazer uma homenagem que emocionou bastante. Quando vai me encomendar, ela sempre, a maioria, quer contar um pouco da história, porque está encomendando aquele texto, né? Então, cada um, sim, me toca de um jeito especial. Mas o que eu fiz para minha avó, com certeza, foi porque a minha tia encomendou, né, para dar de Natal para minha avó. Eu disse, não, tu faz, tu coloca o nome dela. E aí, na hora que eu estava fazendo, eu disse, não, eu vou botar o dela e do meu avô. Meu avô já faleceu, já tem 20 anos, mais de 22 anos. E aí, na hora que ela recebeu, ela se emocionou muito, ela chorou, vai chorar também. Então, esse com certeza foi o mais emocionante. Mas a partir do momento que você recebe o texto, vê a beleza dele, porque eu acho lindo, ver o significado daquela pessoa ter pensado de dar aquele presente para você e personalizado com o seu nome. Eu acho que a partir daí ele assim, gira uma chavezinha lá dentro da pessoa para poder, mesmo que ela não tenha o costume de rezar, ela vai querer rezar mais. Se ela não sabe direito como rezar, ela vai aprender como é que reza direitinho o texto. Então, eu acho que eu evangelizo dessa forma, fazendo que a pessoa busque, tenha mais interesse em rezar o texto, porque a maioria das pessoas, eu rezo todo dia, faço minha oração, mas não tenho o costume de rezar o texto todo. E você ganhando um presente significativo como ele vai dar mais vontade de utilizá-lo, no caso, né? Acho que me aproximou mais da minha avó, porque tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto para ela, em relação tanto ao catolicismo, quanto à estrutura mesmo do texto. Quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ela. Eu passei a acompanhar mais as novenas, as missas que ela assiste aqui em casa, para eu poder aprender também e tirar dúvidas, porque às vezes as pessoas encomendam e não conhecem direito. Eu quero entremeio de Nossa Senhora, da Sagrada Família, de tal santo, aí me manda a foto, não sabe qual santo é. Então, isso me fez eu aprender mais. E através da produção desses textos, a artista aprende mais sobre a religião católica, se fortifica na fé e ainda evangeliza, fazendo o que ama. Vamos agora acompanhar a mensagem do nosso pastor, Dom Jacinto Brito, para esse domingo. É muito bom, irmãos e irmãs, estarmos juntos
neste tempo pascal, com o nosso programa Em Tuas Mãos, relembrando, rememorando a presença do ressuscitado no meio dos seus. Jesus garante, pelas suas aparições, que ele de fato está vivo. Ele testemunha através de pessoas escolhidas por ele e por ele qualificadas, testemunha para nós a sua ressurreição. E por isso, ao longo dos domingos da Páscoa, nós vamos como que desenrolando este rolo de tecido que é o mistério pascal. Nas suas aparições, o ressuscitado nos confirma, ele está vivo. E hoje é reservado para nós um texto dos mais simpáticos, que é justamente dos discípulos de Emaús. Tanto a sua caminhada com Jesus na estrada de Jerusalém até Emaús, quanto o reencontro desses dois discípulos entusiasmados, felizes pelo encontro com Jesus, o encontro deles com os apóstolos que estavam amedrontados ainda no cenáculo, reunidos ou nas casas de um ou de outro, quando os discípulos chegam e dizem: olha, o Senhor apareceu para nós no caminho, nos explicou as Escrituras. Ele também partiu o pão conosco. E Lucas continua dizendo que Jesus, então, tendo aparecido para os discípulos que estavam ainda perturbados, disse: a paz esteja convosco. Sempre essa característica, a paz. A paz anunciada na noite de Natal, a paz anunciada na ressurreição. Quer dizer, não há mais inimizade entre o céu e a terra. Jesus recupera essa ligação. Ele agora é aquele que faz a paz, a ponte de paz, de amor, de amizade entre a humanidade e o Pai Celestial. Então, depois de ter dito isto, Jesus diz: por que estáis perturbados? E por que estas dúvidas nos vossos corações? Jesus leu que o espanto deles era tão grande que eles duvidavam: será que é ele mesmo? Será que ele está vivo? Olha, não obstante ele ter anunciado várias vezes: ao terceiro dia ressuscitarei, mas era algo tão inédito que eles não podiam imaginar. E então Jesus diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Coisa incrível. O ressuscitado é o mesmo que foi crucificado. Jesus deixa isto bem claro. As imagens do ressuscitado trazem a marca dos pregos nas mãos, nos pés, no lado. Embora ele não esteja mais na condição anterior de um homem sujeito às leis da natureza, como verdadeiro homem, agora ele se apresenta com carne humana, mas dizendo: não sou espírito. Eu estou aparecendo, desapareço, mas eu estou vivo, eu tenho corpo, pode apalpar, eu tenho corpo, eu tenho ossos, não sou um fantasma. Jesus tira então as dúvidas, deixando que eles façam a experiência. Quantas vezes na nossa vida nós duvidamos da presença de Deus em nós, sobretudo nos momentos de dor, de angústia? A gente pergunta: onde estás, Deus? Deus, onde estás? E justamente é nessa hora que ele se manifesta de uma maneira sempre silenciosa, mas tão eloquente, fala tão alto ao coração que a pessoa não pode duvidar. E convencida disso, tem a mesma atitude dos discípulos. Transmite esta alegria, partilha essa alegria. Talvez esse seja o momento mais luminoso de todo esse texto bíblico do dia de hoje, irmãos e irmãs, que nos dão a alegria de estar conosco neste programa. Nós aumentamos a nossa fé
Nós vibramos mais com a nossa fé quando nós partilhamos a alegria de crer, quando nós comunicamos aos outros a experiência profunda de que Cristo vive e está no meio de nós. Um bom tempo de Páscoa. E por hoje é só, o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, agradecendo a você mais uma vez pela companhia. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua semana e que nós possamos ser sinais de Cristo durante todos os dias dessa semana que se inicia. Até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos para você.